Olá pessoal, é com grande alegria que estou aqui hoje me apresentando para vocês. Meu nome é Felipe Borges, sou um dos cofundadores do Movimento Dunamis, também faço parte do time de mobilização do DECEN nos Estados Unidos. Atualmente tenho pastoreado uma igreja chamada Waves of Revival na região de Boston e para mim tem sido uma alegria poder viver os melhores dias da minha vida junto com a minha esposa, Ângela Borges, e tá aqui com vocês hoje trazendo uma palavra do coração de Deus que eu creio que vai trazer um romper, um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Então, onde você está agora, se prepare, eu quero começar com uma oração antes de nós entrarmos na palavra, para que o Senhor use a minha boca e você receba aí as palavras dele como palavras rema, carregadas com revelações poderosas para realmente trazer um destravar na tua vida. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa assistindo essa ministração. Obrigado porque o Senhor é um Deus que consegue nos impactar com a tua poderosa, abundante graça, independente de localização geográfica, independente de meio de comunicação. O Senhor é um Deus que consegue ultrapassar toda e qualquer barreira humana. Que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos assistindo ao redor do mundo através dessa conferência. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Antes de eu começar, quero agradecer a todo o time de liderança dessa conferência, International Healing Conference Presence 2021. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, fazer parte desse time de ministradores e com certeza nós iremos nos alegrar muito com aquilo que Deus vai fazer através desses dias. Quero agradecer também o pastor José, junto com também o pastor Rodrigues Pereira, toda a equipe que faz parte, a Catarina Mello, e também deixar um grande abraço para o meu grande amigo Jean-Luc, que Deus abençoe e continue usando vocês de forma poderosa. Quero compartilhar uma palavra que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que está lá em Marcos, no capítulo 9. Nós iremos ler no versículo 23, é o versículo chave dessa ministração. Marcos 9, 23, você abre aí e eu vou ler e você acompanha junto comigo. Marcos 9, 23, a palavra de Deus diz: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Para você entender um pouco do contexto daquilo que está acontecendo nesse momento, Jesus ele está caminhando e ele vê um tumulto, pessoas conversando, e quando ele se aproxima dos discípulos, Jesus ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E os discípulos compartilham com ele: mestre, existe esse pai que trouxe o filho que está endemoniado já faz anos. Ele está possesso por um espírito que faz com que ele venha espumar, com que ele venha cair no chão, e nós não conseguimos fazer nada. E daí Jesus repreende os discípulos pela falta de unção, pela falta de preparação para que aquele demônio fosse expulso. E daí Jesus ele então pergunta para o pai: o que você quer que eu faça? E daí o pai desesperado falou: mestre, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Faz um milagre. Eu escutei dizer que você é o Messias, que você é aquele que você cria realidades que não existem. Você é aquele que expulsa demônios. Faz alguma coisa pelo meu filho. E daí Jesus ele vira para aquele homem e ele traz um outro posicionamento. Ele fala: não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com você. Se podes, porque tudo é possível àquele que crê. No nosso caminhar com Jesus, é muito fácil nós colocarmos a responsabilidade na pessoa de Jesus Cristo. É muito fácil nós vivermos o nosso cristianismo sempre dependendo dele. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses últimos meses é que muitas vezes nós estamos clamando para Deus fazer algo que na verdade ele já fez. E nós chamamos isso de oração, enquanto ele enxerga isso como desobediência. Deus ele já entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. E hoje nós temos que viver o poder que existe na morte e ressurreição de Jesus Cristo.
E eu quero trazer hoje uma mensagem que é uma mensagem de cura, uma mensagem de alegria e de esperança para esse novo tempo que nós iremos entrar depois dessa conferência. Nesse último ano, um ano de muitas incertezas, um ano de pandemia, eu tenho certeza absoluta que Deus ele trabalhou e muito no teu coração. Deus ele falou com você, Deus ele mudou as tuas prioridades nessa pandemia para que você realmente entendesse que a transformação que o mundo necessita primeiro precisa começar no nosso lar, com as nossas famílias. E esse pai ele está desesperado porque está falando do filho dele. Um pai amoroso, um pai que quer ver o bem do filho, quando encontra Jesus, coloca todas as esperanças na pessoa de Jesus. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem na qual tem a ver comigo e com você, com a nossa responsabilidade. E a minha pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que ele já te deu? É muito fácil nós focarmos naquilo que nós não temos. E é difícil nós valorizarmos o pouco que com a bênção pode e irá alimentar multidões. Deus ele colocou dons, talentos, habilidades dentro do teu coração. Ele te criou de forma perfeita e chegou a hora de você entender que tudo aquilo que você necessita para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida já está dentro de você. E o que você necessita é essa fé. A fé que move montanhas. A fé que faz com que o impossível se torne possível. E eu comecei a analisar aqui esse momento no qual Jesus, então, ele opera um milagre na vida daquele menino. Depois do pai se posicionar, Jesus, então, liberta aquele menino, então, ele é livre desse espírito opressor. E eu tenho certeza que naquele momento, aquele pai ficou com um coração cheio de alegria. E quando eu analiso a minha vida e eu escuto essas palavras de Jesus vindo para mim, se podes, tudo é possível aquele que crê. Eu tenho certeza que quando você escuta isso, você já tem uma esperança no teu coração. Você já começa a sonhar com aquilo que Deus ele pode fazer na tua vida. Eu tenho certeza que você tem sonhos, planos, profecias que ainda não se cumpriram. E a palavra de Deus sobre a tua vida hoje é: tudo é possível aquele que crê. Então nós temos que crer. Eu lembro que quando Deus ele me falou sobre um novo momento na minha vida, eu estava no Brasil, liderando junto com toda a liderança do Dunamis, vendo realmente um avivamento no Brasil, até que um dia Deus ele me entregou uma palavra que foi muito específica. Felipe, eu vou te levar para um lugar chamado Estados Unidos e lá você vai conseguir receber aquilo que você precisa para viver o próximo nível que eu tenho para você. E uma vez que eu recebi essa palavra, eu falei: Deus, estou pronto, me mostra, me dirige, me guia. E eu comecei então a dar passos práticos, porque uma coisa é você receber uma palavra e a outra coisa é você trabalhar em parceria com Deus para que essa palavra se cumpra. De que adianta você receber uma palavra que Deus vai te usar ao redor das nações, você vai ser um missionário, Deus vai te enviar para a África para você ajudar muitas pessoas e você continua sentado no sofá, não tira o teu passaporte, não corre atrás do visto que você precisa, não se aprofunda na cultura e na língua do país que Deus te prometeu. Nós temos que trabalhar em parceria com Deus. E daí naquele momento então eu comecei a tentar me mover para trabalhar em parceria com Deus. Falei: Deus, eu tô pronto, me envia, o que eu preciso fazer? Vou tirar meu passaporte. Então tirei meu passaporte, peguei então meu visto, comecei então a me preparar. Até que um momento que eu, na verdade, tomei um banho de água fria. Quando eu fui tentar tirar o meu visto ele foi negado. Eu saí daquele consulado com a cabeça baixa, questionando a Deus: Deus, mas o Senhor prometeu. O Senhor falou para mim que era para eu ir para os Estados Unidos. Então eu fiz aqui toda a minha parte. Eu tirei meu passaporte, eu corri atrás do visto, eu já comecei a fazer já um curso de inglês. O que está acontecendo? Depois de 6 meses eu tentei mais uma vez, até que na terceira vez eu entendi. Eu entendi a chave de Marcos 9:23, que eu creio que é uma chave que vai trazer romperes na tua vida. Quando eu saí daquele consulado pela terceira vez com o meu terceiro visto negado, eu comecei a questionar falando: Deus, o que está acontecendo? O Senhor prometeu, e se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que foi prometido. E daí Deus falou comigo: Felipe, às vezes a bênção na hora errada pode ser uma grande catástrofe
na tua vida. Para pensar, qual pai vai dar para um filho um carro 0 quilômetros quando o filho tem apenas 12 anos de idade? Qual pai vai confiar uma conta bancária de 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais para um filho que não tenha maturidade para lidar com aquele dinheiro? E Deus falou, eu estou te preparando ainda para você viver esse grande romper. E naquele momento eu entendi que não era ainda o tempo, era sim da vontade de Deus eu ir, mas o como e quando ainda precisava ser revelado. Existem promessas de Deus na tua vida, existem coisas que Deus ele já revelou para você, que você ainda está nesse processo de preparação para que você consiga viver a promessa. Muitas vezes o deserto que você passa é para realmente te preparar para aquilo que Deus tem, que é uma terra que emana leite e mel. E nessa pandemia nós vivemos isso. Nessa pandemia Deus ele conseguiu trabalhar em áreas que em outros momentos das nossas vidas a gente não teria a oportunidade de depender tanto quanto nós dependemos de Deus nesse período de incertezas financeiras, não sabendo como que seria o dia de amanhã, incertezas em relação ao nosso lar, em relação aos nossos casamentos, em relação a como criar os nossos filhos. Deus ele foi fiel e nesse período de deserto ele mostrou que ele sempre esteve comigo e com você. Muitas pessoas foram atingidas por conta desse vírus, ficaram debilitadas fisicamente, mas Deus ele foi fiel. Outras pessoas infelizmente não resistiram, mas Deus ele sempre continuará soberano em toda e qualquer situação. E o nosso papel é ter a fé que move montanhas. É ter essa fé que tudo é possível quando você carrega essa convicção dentro do teu coração. E a minha pergunta para você hoje é: para pensar em qualquer coisa que você gostaria de ter agora na tua vida. Talvez você precisa de um romper financeiro, de um novo trabalho, de uma casa, de um carro novo, o teu carro está dando problema. Pense em alguma coisa. Se Jesus virasse para você e falasse tudo é possível se você crê. Para pensar em alguma coisa que você hoje não consegue ver que é possível, mas Jesus liberando essas palavras. Você parou para pensar? Imagina aí o que você gostaria de ter hoje na tua vida. E Deus ele foi muito claro comigo quando eu queria ir para os Estados Unidos. Ele falou, Felipe, você precisa se alinhar com a minha vontade. A minha vontade não é que você vá agora. A minha vontade sim é que você vá, mas no tempo certo. Porque eu não adianto e eu não atraso, mas eu sempre venho na hora certa. Esse é o Kairos de Deus. Esse é o tempo perfeito de Deus. E para trazer essa chave sobre a tua vida, eu quero compartilhar com vocês lá em 1ª carta de João, no capítulo 5, vem trazer uma revelação muito clara daquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Versículos 13 até o versículo 15. 1ª carta de João, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Escrevi estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, dá um glórias a Deus aí na tua casa, onde você estiver assistindo, para que saibam que tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que se Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Essa é a chave que você necessita para a tua vida, para o teu próximo romper, para aquilo que Deus está prestes a fazer na tua vida. Nós temos clamado por romperes, nós temos pedido para Deus fazer coisas nas nossas vidas, especialmente num tempo como este. Mas a chave para que você possa ver o tudo é possível, aquele que crê, é você simplesmente se alinhar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Existem muitas pessoas correndo atrás da provisão de Deus. E você, com certeza, como uma pessoa responsável, você tem corrido atrás da provisão de Deus em todas as áreas da tua vida.
como pai que estava desesperado para ver a provisão na vida daquele filho que estava sendo opresso por um espírito imundo. E nessa boa intenção de correr atrás da provisão, muitas vezes nós nos esquecemos do ponto principal, que não é apenas correr atrás da provisão, mas é em se alinhar com a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Para de correr atrás da provisão e comece a alinhar com o propósito, porque dentro do propósito existe provisão. Deus nunca vai te enviar para uma missão sem os recursos. É por isso que ele entregou as chaves do reino dos céus na mão de Pedro. É por isso que ele capacitou Josué até a terra prometida. Nós temos aí diversos pontos da história. É por isso que quando Deus ele revela a visão para Noé construir a arca, ele liberou todos os recursos, o material para construir, a força, o vigor, tudo que ele necessitava para cumprir o propósito. Então a chave para o teu romper, tudo é possível aquele que crê quando você está alinhado com o propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para você nesse novo tempo, nessa nova fase? E eu tenho certeza que a vontade de Deus para mim e para você é nós expandirmos o reino de Deus aqui na terra. É nós trazermos paz, justiça e alegria para aqueles que estão ao nosso redor. É nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e nós amarmos o próximo como a si mesmo. Deus está nos chamando para um novo nível de alinhamento com a vontade dele. Nós estamos prestes a viver a maior colheita de almas que esse mundo já viu. Nós estamos prestes a viver o maior derramar que o mundo já viu da glória de Deus. As curas se tornarão cada vez mais naturais. O sobrenatural virará natural no nosso dia a dia. Mas tudo isso tem a ver com um alinhamento que Deus está trazendo na face da terra. Eu não vejo que foi algo à toa a pandemia que nós vivemos. Aquilo que você passou, o deserto que você passou, não foi à toa. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito, ele estava com o Espírito de Deus dentro daquele deserto e ele sai empoderado pelo Espírito Santo para viver o propósito do Pai na vida dele. Assim como foi com Jesus, será comigo e com você. Deus, ele está fazendo algo na minha e na tua vida. E nós estamos nos preparando para esse novo tempo. Um tempo de derramar da glória de Deus. Um tempo no qual tudo será possível. Aquele que crê, pois está vivendo a boa, perfeita e vontade de Deus. Eu quero orar por você hoje. Eu quero liberar algumas palavras de conhecimento, algumas palavras proféticas para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, na nossa geração. Essa conferência realmente veio para trazer um alinhamento para você buscar a presença de Deus no teu dia a dia. Esse alinhamento que tem tudo a ver com você intensificar o teu devocional, em você mergulhar na palavra de Deus, em você orar, clamar, jejuar, receber aquilo que Deus tem para a tua vida, porque é impossível você dar aquilo que você não tem. Deus está te chamando para um novo nível de alinhamento. Um novo nível no qual você vai conseguir escutar a voz dele ao longo do teu dia a dia. Um novo nível de intimidade que você vai entender o que realmente Deus quer da tua vida. Porque o maior fracasso que um ser humano pode ter é ter sucesso na missão errada. De que adianta você fazer milhões de dólares, fazer milhões de euros, quando na verdade Deus não está te pedindo isso. Aos olhos humanos você vai ter um sucesso natural, mas eu tenho certeza que nós, quando chegarmos diante do nosso Deus, ele vai olhar para as nossas vidas e ele vai falar: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito irei te acrescentar. Deus quer que você tenha sucesso na missão certa, um alinhamento que vai trazer essa efetividade naquilo que Deus tem para a tua vida. A vontade de Jesus para aquele pai e para aquele filho era sim uma libertação. E por conta do alinhamento, o romper aconteceu. Quando nós analisamos lá no livro de Lucas, 10 leprosos afastados da sociedade, quando Jesus está passando por eles,
aqueles leprosos começam a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, faça alguma coisa. Eu já estou aqui, junto com esses 9 leprosos, longe da minha família, afastado da sociedade, vivendo um isolamento. Faz algo nas nossas vidas. E eu tenho certeza que, assim como aqueles leprosos, você clamou para que Jesus pudesse fazer algo na tua vida durante essa pandemia. Faz algo! E quando Jesus se aproxima deles, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Qual que é a tua condição? Me fala. E eu não sei se você já parou para pensar, mas é mais do que óbvio que aqueles 10 leprosos precisavam de um toque no físico deles. Mas por que Jesus perguntou para eles? Porque Jesus, ele quer a tua permissão para fazer com que aquilo que você necessita seja transformado pela realidade do reino dos céus. Deus, ele é um gentleman. O Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, eles são cavalheiros. Eles só irão ir nas áreas que você der permissão para que eles venham trabalhar. Quando eles falam, nós precisamos de um toque no nosso físico, nós temos lepra, faz alguma coisa. Naquele momento, eles criam uma plataforma para que o Espírito Santo consiga pousar e fazer com que o sobrenatural se torne natural na vida deles. E daí Jesus libera uma direção. Mais uma vez, se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus, ele não curou de forma instantânea aqueles 10 leprosos, mas ele liberou uma direção para que eles pudessem se alinhar com aquilo que ele iria fazer na vida deles. Jesus vira para aqueles 10 leprosos e ele fala: façam o seguinte, vocês vão voltar para a cidade e vocês vão mostrar para os sacerdotes. Sacerdotes, entre parênteses, eram juízes da época que poderiam julgar se eles poderiam ser reinseridos na sociedade ou não. Vocês vão voltar e vocês vão mostrar aquilo que eu irei fazer na vida de vocês. Jesus, ele cria um requerimento para que o romper aconteça. E eu sei que ele está criando um requerimento para que o romper que ele tem para você aconteça. Ele fala, vocês vão ter que dar um passo de fé. Vocês vão ter que dar um passo de risco e confiar que tudo é possível naquele que crê. Se é da minha vontade, confie em mim. Vocês vão voltar. E naquele processo deles voltarem para mostrar para os sacerdotes, de maneira sobrenatural, eles começam a olhar um para os outros. Eles começam a ver a restauração que o Senhor liberou na vida deles. Naquele processo de alegria, eles estão voltando para a sociedade, eles já não veem a hora de encontrar os familiares, matar a saudade, sair daquele isolamento social, eles estão naquele desespero, e daí, entre 10, um para e fala, não, peraí, antes de eu voltar para minha família, antes de eu me apresentar para o sacerdote, eu preciso retornar e me colocar de joelhos para agradecer a Jesus Cristo pelo que ele fez na minha vida. Naquele momento, então, 9 voltam para a cidade, mas um volta com o coração grato para agradecer aquilo que Jesus começou a fazer na vida dele. E naquele momento, Jesus vira para aquele estrangeiro e fala, não eram 10? Aonde estão os outros 9? Você foi o único que veio aqui com gratidão. Você foi o único que se alinhou. Então você não vai ser apenas curado, mas você vai ser salvo. Vá, pois a tua fé te salvou. Esse momento da história traz aqui um ensinamento muito grande para mim e para você. Durante essa pandemia nós conseguimos ver que tudo é possível aquele que crê. Deus, ele foi fiel. Deus, ele cuidou das nossas casas. Deus, ele restaurou a nossa saúde. Deus cuidou dos mínimos detalhes. Tantas incertezas, mas tantas confirmações. Se você analisar esses últimos meses da tua vida, Deus, ele foi fiel do começo ao fim desta pandemia. E daí, a chave que Deus, ele quer que eu e você nós venhamos receber dele através desse ensinamento dos 10 leprosos é que uma vez que essa pandemia acaba, uma vez que as portas estão abertas, que as fronteiras vão abrir novamente, que a vacina for liberada para todo mundo, não seja como 9 leprosos que vão voltar para a sua rotina de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Não se esqueça daquilo que Deus fez na tua vida, no dia de ontem, a provisão que Ele trouxe para você durante uma pandemia. Não se esqueça,
Mas eu e você, nós temos que voltar diariamente e nos colocarmos diante daquele que é o nosso Salvador. Nós nos alegrarmos porque nós vimos que realmente tudo é possível àquele que crê. Deus, ele foi fiel e ele vai continuar sendo fiel nas nossas vidas. E que eu e você, através desse período de grande ensinamento, nós possamos nos alinhar mais do que nunca. Que possamos estar na vontade de Deus. Nem um passo para a esquerda, nem um passo para a direita, mas nós estarmos firmados na rocha, recebendo e vivendo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero liberar aqui algumas palavras que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor está me mostrando aqui que existem algumas pessoas que você tem batalhado com algumas enfermidades, principalmente nessa pandemia. Essas enfermidades elas foram se agravando, mas eu quero liberar a cura do Senhor sobre a tua vida. O Senhor me mostrou aqui pessoas com fortes dores nas costas. Eu quero liberar em nome de Jesus o Espírito Santo curando e alinhando as tuas costas, alinhando a tua coluna. O Senhor me mostrou também pessoas que têm tido problemas de insônia. Você não tem conseguido dormir com tanta preocupação. Eu quero liberar agora o toque do Espírito Santo sobre o teu sono. Você vai não apenas descansar, mas você terá sonhos proféticos. O Senhor também me mostra pessoas que, por conta do uso da máscara, você começou a adquirir certos problemas respiratórios. Alergia, rinite, sinusite. Eu quero liberar agora o Espírito Santo abrindo as tuas vias respiratórias, curando agora o teu respirar. Nós declaramos um novo sopro, o sopro do Espírito Santo, para que você tenha energia, vigor para glorificar o nome dele. O Senhor também me mostra pessoas que você tem ainda batalhado com alguns resquícios do COVID. Quero declarar que em nome de Jesus, o teu olfato, o teu paladar será restaurado de forma completa. Se existe alguma pessoa assistindo agora essa ministração e você está com sintomas do Covid, eu libero agora a cura em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o sangue de Jesus Cristo te cobrindo da cabeça aos pés e o poder da ressurreição que existe naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu declaro cura sobrenatural sobre toda e qualquer enfermidade que você possa estar carregando através desse período que você viveu de tensão, de preocupações, mas hoje o Senhor diz para você, tudo é possível àquele que crê. Eu declaro cura sobrenatural em nome de Jesus. E o Senhor colocou no meu coração um nome específico, Cláudia. Eu não sei se você está assistindo essa ministração agora, Cláudia, mas o Senhor, ele colocou o seu nome de forma muito específica no meu coração. Eu estava orando já alguns dias e de maneira repetida eu escutei o teu nome. E o Senhor fala, o período de deserto, ele chegou ao fim. O período de seca, o período de inverno, chegou a hora de você entrar na primavera, um tempo de colheita, um tempo de abundância, e os teus celeiros multiplicarão e transbordarão. Eu quero liberar essa palavra muito específica sobre a tua vida, Cláudia. Deus ele está mudando a tua vida financeira. Eu creio assim que durante alguns anos da tua vida você batalhou, você até mesmo clamou para Deus, Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Mas Deus ele vai ser fiel na tua vida e eu tenho certeza que os teus celeiros eles vão multiplicar, eles vão transbordar. Então eu quero liberar essa unção financeira, esse romper financeiro sobre a tua vida, porque o teu Deus ele é o Jeová Jireh, aquele que traz a provisão e ele vai cuidar da tua vida. Quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que acompanharam essa ministração. Oro para que o Senhor ele venha realmente falar com você através dessa mensagem. E não se esqueça, tudo é possível àquele que crê. Hoje eu estou literalmente falando com vocês através de uma gravação que está sendo ministrada na região de Boston, nos Estados Unidos, depois de alguns anos tentando entender o tempo e as estações. Deus ele revelou a hora. Eu e minha esposa nós mudamos para cá e hoje nós estamos pastoreando numa igreja maravilhosa, trabalhando com o The Sand, trabalhando com o movimento Dunamis e realmente investindo nessa geração para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Chegou a hora de eu e você nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Para mim foi uma grande alegria poder estar aqui com vocês, trazer essa palavra. Creio que o Senhor irá usar essa ministração para trazer um romper na tua vida. Quero agradecer aqui o pastor Rodrigues Pereira, o pastor José Carlos, Catarina Mello, também meu grande amigo Jean-Luc e toda a equipe desse ministério incrível que trouxe essa conferência maravilhosa, Presence 2021, para realmente trazer aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor. Digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tua é a glória. You are worthy of
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. E dia e noite suba-te. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Olá, creio que fui apresentada, mas meu nome é Albertina e eu estou aqui hoje para te trazer uma palavra de esperança, né? Nós temos um Deus que Ele não só tem esperança, mas Ele é a própria esperança. Então, quando nós recebemos a palavra dEle, recebemos a mensagem que Ele nos passa, e é isso que eu hoje quero te passar, nós somos confortados na nossa desesperança, né? Nós todos conhecemos bem a palavra desespero. A palavra desespero é uma falta de esperança. Então, eu entendi pelo Espírito Santo que hoje a palavra que eu venho a trazer, ou pelo menos pessoas serão alcançadas com um quadro de muito tempo com enfermidades, né? Pessoas que estão passando por angústias, por situações que elas têm se demorado por um tempo, né? Essa questão do tempo é uma resposta que nós geralmente não encontramos. Se eu começasse aqui a declarar, né, quantas pessoas esperaram, por quanto tempo, por uma ação de Deus na vida delas, no próprio Novo Testamento tem bastante. Então, eu mesma ouço muitas pregações sobre cura, onde a maioria diz que Jesus nunca disse para alguém que não ia curar para ele esperar mais um pouco. Realmente, no momento que ele chegou para fazer a obra, ele nunca disse, mas às vezes ele demora para vir, não é verdade? Às vezes Jesus demora para aparecer nas nossas circunstâncias. Temos no Novo Testamento a questão de um homem, né, que estava no tanque de Betesda, e eu não sei, eu não cheguei assim a ver quanto tempo Jesus já estava em Jerusalém, quanto tempo Jesus já tinha estado perto dele, né? Mas ele demorou certamente, digamos assim, quase 3 anos para chegar naquela situação onde aquele homem estava ali esperando a cura, que aliás não foi só nesse tempo que Jesus estava andando por ali, né? Mas há 38 anos ele esperava esse momento do encontro com Jesus, né? Quando Deus ele não chega e fica, quando a palavra de Deus fala, né? Na parábola que tem em Lucas 18 sobre a viúva, que essa viúva espera, vai, né? Fala com o juiz algumas vezes. E depois a Bíblia diz assim que Deus certamente vai fazer justiça aos seus escolhidos, e aí de repente
né? Muito de repente ele vem, e quando ele vem, ele resolve a situação. Eu tive muitos momentos, não apenas por questões de enfermidades, mas outras questões na minha vida que eu esperei um longo tempo. Esperei, por exemplo, teve uma situação que eu esperei mais de 10 anos. E quando Deus veio para resolver, Ele resolveu em 3 dias. 3 dias foi bum, 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 e a situação estava toda resolvida, né? Então, esse tempo de espera é, ao meu ver, o tempo mais difícil que tem para a gente vencer e para a gente permanecer esperando. Porque quem espera, ele não sai da posição, ele fica esperando. Quem espera um ônibus chegar, ele não sai da parada. Se ele sair da parada, esperando o trem atrasar, mas se ele for embora, quando o trem passar, ele já não está mais na parada, né? Ou seja, na posição de espera. Então eu tenho um versículo que Deus colocou no meu coração, né? Ele não é assim um versículo que fala necessariamente de cura, mas ele fala de algo que, ao meu ver, assim, no meu coração, foi dos versículos que mais tocou, assim, que mais me gerou em mim esperança, né, pela ação de Deus, por algo que fala da misericórdia, fala do amor de Deus. Aliás, eu sempre, desde que comecei desejei, né, praticar o ministério de cura, pedia que Deus aumentasse a minha fé, que Deus me desse fé. E onde eu mais pude, assim, reter a fé, foi entender, compreender, né, o amor de Deus, o interesse dele por nós, pelas pessoas. Não tanto assim os motivos, Deus cura para glorificar o nome dele, claro que é verdade, né? Deus cura, tem motivos na Bíblia, né, relatados, tem pessoas que falam de testemunho. Para mim, o que mais me edificou sempre a minha fé foi pensar na misericórdia de Deus. Inclusive, a promessa de que a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? A cada manhã a data de validade muda, né? Então, no caso, muitas vezes nos parece que a misericórdia de Deus chegou a um fim, mas a Bíblia diz que ela não tem fim, que ela se renova, assim como o orvalho se renova sobre a terra a cada manhã. Deus olha para a humanidade, olha para nós, olha para a nossa fraqueza, né? Porque pensa, quando Deus olha assim, as pessoas dormindo, que estado de fraqueza que fica o homem, né? Pode ser o mais forte, o mais inteligente, o mais rico, o mais sábio, mas se ele estiver dormindo, ele está ali, no caso, vulnerável, né? Qualquer um pode chegar, um assaltante, pode chegar um matar, qualquer coisa pode pegar. Por isso que a gente, quando está em situações de medo e apavorado, a gente não dorme, né? Por isso mesmo, o medo nos faz querer ficar vigiando, ficar de olho ligado. Então, ficar pensando, né, numa solução, e aí a gente perde o sono, porque realmente dormindo é um estado vulnerável. E Deus, então, quando Ele olha para a humanidade, olha a cada manhã, é de manhã que Ele renova a misericórdia, né? A gente levanta, a gente quer ir trabalhar, a gente quer viver, então aí Deus vai lá e dá um renovo na data da misericórdia, e renova então a cada manhã. Então, esse versículo eu quero ler para vocês. Ele está no livro de Isaías, no capítulo 63. E aqui diz que em toda a angústia deles, né, fala assim, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, a minha experiência com esse versículo foi até uma situação bastante engraçada. Eu nasci no interior, na roça, né? Onde os animais, pra gente, eles têm uma função, né? A gente não tem, assim, muito relacionamento, por exemplo, com gatos, com cachorros, porque os gatos estão ali para caçar os ratos, né? Os cachorros para guardar a casa, e a gente tem esse relacionamento assim com eles, né? Os gatos ficam em toda a casa caminhando,
E cuidando da casa, a gente geralmente tem um relacionamento assim não afetivo, digamos, né? Não que a gente não cuide, não dê comida e tal, mas não é afetivo, não é, geralmente, não estou dizendo que ninguém tenha, né? Mas assim era o meu relacionamento com os gatos, com cachorros. E aí teve um dia, né, que eu estava me preparando para ir para o culto no domingo de manhã. E já estava pronta, né? Nós íamos de bicicleta para o culto, eu e meu marido, perto de casa, a igreja. E ele já tinha descido, já tinha pego a bicicleta dele e me deu na mente que eu precisava voltar e abrir a Bíblia. Simplesmente precisava ler alguma coisa na Bíblia. E eu voltei rapidinho, abri a Bíblia e dei com esse versículo, Isaías 63, no versículo 9. E li, e aquilo ali me chocou. Eu pensei, em toda a angústia deles, quer dizer, nossa, né? Deus se angustiar? Como que pode Deus se angustiar? Deus não fica angustiado. E realmente ele não fica, porque ele resolve o problema da angústia dele, né? Se ele fica angustiado, por que nós ficamos angustiados e não conseguimos resolver, parar a nossa angústia? Porque nós não conseguimos resolver o nosso problema. Ele permanece. Enquanto o problema permanecer, ou a gente geralmente se alivia quando a gente recebe fé, mas enquanto não tem uma resposta de Deus, né, uma palavra que traga consolação, aquela angústia ela permanece. Só que em Deus, quando a angústia bate nele, não permanece, porque ele vai procurar resolver o problema, certo? Então eu peguei a bicicleta e fui para a igreja pensando nisso. Mas está na Bíblia, né? Eu leio a Bíblia há muitos anos, eu creio no que a palavra escrita, creio na palavra de Deus. Mesmo quando ela não é pessoal para mim, eu creio que ela é verdadeira, né? Eu creio que ela cumpre aquilo que ela diz. Então, eu fiquei todo o tempo, eram uns 15 minutos pedalando devagar, meu marido também indo na frente, e eu pensando, mas isso é verdade? Em tudo que nós nos angustiamos, Deus se angustia. Que coisa tremenda, como é que eu não li isso antes? Eu já tinha lido a Bíblia toda, né, mas não lembrava de ter registrado dessa maneira. E quando eu cheguei na igreja, o culto já tinha começado, né, justamente por parar, pegar a Bíblia e pedalar mais devagar, nós nos atrasamos um pouquinho. E aí tinha uma senhora parada na antessala, né, antes do culto começar. Meu marido entrou rápido, foi entrando achando que eu ia tirar o casaco e entrar, e ela me barrou na entrada. Falou, vai lá falar com a minha filha, ela tá ali, no caso, no basement, no porão da igreja, tá chorando muito. Eu sabia que a filha dela era adolescente, eu pensei, eu não tenho jeito para falar com adolescente, não sou líder de jovens nem de adolescente, o que eu vou falar com ela? E ela falou assim, não, ela tá chorando muito, já teve nos jovens ontem, ela tá nos jovens e já teve nos adolescentes, e eles conversaram já com ela, mas não tem consolo. Ela, acho que tem que ser com você mesmo. Daí eu digo, tá bem, né? Eu vou lá conversar com ela. E quando eu ia descendo as escadas, veio esse versículo de novo, muito claro na minha mente. Eu pensei, ela está angustiada, então essa angústia que ela está sentindo, né? Deus vai se angustiar também, vai angustiar Deus. Então eu fui já nessa esperança. E foi muito bom Deus ter me preparado para conversar com essa menina, porque o problema dela era um gato, né? E pensa que eu não tenho assim, eu não tinha essa ligação com gato para me importar, para me angustiar ou para querer fazer alguma coisa, né? Daí cheguei lá e estava conversando, ela disse que a veterinária tinha determinado que um dos gatos dela teriam que ser sacrificados, né? Teria que morrer. E era o gato que ela mais gostava, que ela não conseguia, né, pensar nisso, em sacrificar o gato. E eu disse para ela, eu tinha estado na casa dela, porque eu orava com a mãe dela uns dias, e atrás, né, a esses, e realmente estava conversando com a mãe dela, eu olhava para o lado assim, o gato fazia rilhava os dentes para mim, eu pensava que tem alguma coisa errada com esse gato, que será que ele não gosta de mim? Mas eu não tinha me atinado que o gato estava endemoniado, né? Daí eu perguntei qual é o problema do gato e tal, ela disse que ele brigava com os outros, ela tinha um outro gato e mais algumas, não sei se mais gato ou cachorro na casa,
e até contra eles mesmo ele estava rilhando os dentes, né? Estava ficando perigoso, enlouquecendo. Segundo ela pensava, era enlouquecido, né? E eu já tinha percebido, mas a família cristã, né? Todos comprometidos com Deus, eu não sabia, né? Uma coisa importante a gente lembrar, que os demônios eles não conseguem, pela lei de Deus, pelo que Deus, como Deus fez as coisas, eles não conseguem simplesmente pular em animais, em qualquer pessoa, né? Eles precisam sempre de uma porta de entrada, eles precisam de um lugar. Então eu perguntei para ela, né, o que tinham feito com o gato, o que tinha acontecido e tal, e ela me relatou que levaram num local que foi passado um certo óleo, né, e tal. Enfim, eu entendi ali a conexão que o demônio tinha feito, e por causa dessa palavra que Deus ia ser um céu, não estava nada afim de fazer libertação no gato, né? Eu pensei, eu não vou lá impor as mãos e nem fazer, não vou lá na casa, né? Mas eu disse, o próprio Deus se angustiou com a situação, e eu disse para ela, o teu gato não vai ser sacrificado, Deus vai fazer algo por ti, vai fazer algo pelo teu gato. Eu recebi essa palavra, né? Enfim, não deu outra, né? Eu não vou relatar os detalhes, mas o gato foi liberto, né? O gato, inclusive eu mesma fui lá orar algumas vezes na casa, conversar com eles e tal, e tive perto do gato. Ela disse assim, além de ter saído aquela agressividade dele, ele tinha se tornado um gato muito carinhoso. Diz que ele ficava o tempo todo brincando, né, com outro gatinho e tal, e realmente ele chegou perto de mim, começou a me, assim, toquei nele, né, não aconteceu mais nada, e por muito tempo o gato ficou liberto. Então, assim, o que eu quero relatar para mim foi uma experiência, né, até mesmo no Salmo 36 está relatado ali que Deus ele cuida dos homens e ele cuida dos animais, mas para mim foi uma experiência marcante, né? Não teve a ver diretamente com um problema meu naquele momento, mas teve a ver com um problema de uma adolescente que eu, na minha natureza, né? Não estou dizendo que eu estivesse certa, mas na minha natureza não teria me importado muito, né? O veterinário falou que é para sacrificar, esse é o caminho, né? Já está determinado, né? Tem que desapegar. Talvez eu até fosse criticar, dizer, poxa, que apego num gato, né? Não tem aquele gato, tem outro gato, são todos iguais, assim, né? Na minha cabeça. Mas, enfim, foi uma experiência muito marcante, e em muitos outros momentos da minha vida onde eu estive angustiada e as situações que persistiram por um tempo, essa palavra me trouxe esperança, né? Então hoje eu quero que, em nome de Jesus, a tua esperança seja renovada, de que tu estás passando por um período de enfermidade, por um tempo de espera, né? Se não for enfermidade, mas um tempo, uma angústia que está demorando, tu pode ter certeza que essa angústia, ela vai penetrar. Se tu orar, entregá-la para Deus, ela vai penetrar nas entranhas, né? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são o interior dele, é o próprio coração de Deus. E quando isso penetra, né, e ela vai penetrar, vai entregando para ele tomar. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, ele tomou sobre si, quer dizer, não é só um ir lá e pegar o negócio e jogar fora, ele tomou sobre si, né? Jesus experimentou a dor, ele experimentou a enfermidade, ele experimentou a falta de possibilidade que nós, os seres humanos, temos, a falta de esperança sem Deus. Né? Um outro aspecto que eu queria te levar a pensar também, que quando Jesus veio, né, a promessa do Pai que ele lutou, digamos, né, Jesus morreu na cruz, mas não só para nos redimir dos pecados, não apenas. Por que ele nos redimiu dos nossos pecados? Para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ser receptores do Espírito Santo. Nós não poderíamos receber o Espírito Santo nem para habitar em nós, morar conosco, nem para nos curar, para nos tocar, se não fosse pelo sangue de Jesus. Então o sacrifício de Cristo na cruz foi visando nos levar ao Pai, né? Foi visando trazer o Espírito Santo, que ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tinha e sem medida, mas ele queria que nós também tivéssemos, ele queria que nós também experimentássemos. E quando Jesus, até ele começar, ele ser cheio, receber o momento, né, de ser ungido pelo Espírito Santo para ir fazer a obra que a gente fala, né, fazer a obra quer dizer tocar
no mundo, tocar nas pessoas, até ali ele não podia fazer nada, né? Provavelmente, bem provável, assim, humanamente falando, e não é antibíblico dizer que a maior parte daquelas pessoas que Jesus encontrou mais tarde, cegos e isso, ele já tinha visto eles algumas vezes, né? Eu imagino Jesus chorando muitas vezes, desejando o momento da unção, desejando o momento de ter o Espírito Santo para repartir, para compartilhar, para curar, para libertar, para levar. Porque até ali ele era santo, perfeito, mas como qualquer um de nós não podia fazer nada. Tanto é que ele disse, sem o Pai, sem o Espírito, ele não poderia fazer absolutamente nada, né? Então, Jesus desejou ser cheio do Espírito, ele foi cheio do Espírito, né? E nós devemos desejar esse momento, né? Devemos desejar a visitação de Deus, a visitação do Espírito Santo, devemos desejar o toque de Deus, porque ele vem. E quando o Espírito Santo, quando essa angústia toca no coração de Deus, toca no interior dele, ele se move, né? Pela compaixão, ele se move para nos atender, ele se move para nos curar. Amém? Então eu quero orar agora por ti que está desanimado, por ti que tem esperado muito tempo, por ti que pensa que Deus não vai se importar contigo, né? Porque diz ali que nessa palavra, né, que na tua angústia ele se angustia e ele vem, né? Tem um versículo também que diz que ele vem saltando sobre os montes, quer dizer, ele vem transpondo as dificuldades e ele vem para te curar, ele vem para te tocar. Então eu quero orar por ti agora, né, para que tu seja curado em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua vida, eu libero a unção do Espírito Santo sobre partes do teu corpo. Eu não sei quais são, eu não recebi aqui uma palavra de conhecimento específica para alguma doença específica, mas o que eu recebi foi que a cura de Deus, que ela vem sobre ti, em nome de Jesus. Tu pode receber ela agora, tu pode receber amanhã, depois de amanhã, mas creia que ele vem, creia que ela vem, em nome de Jesus. Ele levou sobre si as tuas enfermidades, ele tomou sobre si, né? Ele toma a tua angústia, traz a angústia para ele, mesmo que aparenta que pense que está falando com as paredes, que ninguém está ouvindo. Pode ter certeza que Deus está te ouvindo, pode ter certeza que ele está se importando e pode ter certeza que ele tem resposta. Que em nome de Jesus eu libero também cura sobre fibromialgia, está me vindo agora, dores no corpo, que em nome de Jesus tu receba alívio das tuas dores, que tu receba conforto do teu desespero, em nome de Jesus. Amém?
Olá, bem-vindo a este tempo, a esta conferência. E neste tempo eu quero lhe falar acerca de Jesus cura as suas enfermidades hoje. E eu quero convidá-lo a vir para Mateus 19, 26. E diz, Jesus olhando para eles disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Quero-lhe ensinar certos princípios antes de fazer oração para que Deus cure o seu corpo. Para que Deus faça um milagre na sua vida. Vamos ver alguns ensinamentos que muitas vezes têm sido ensinados errados. E resultado disso, as pessoas não têm sido curadas. Há um ensino que diz que Deus envia enfermidades. Há outro que diz que Deus manda enfermidades para dar uma lição. Mas há muitas pessoas que acreditam e que pensam assim. Há muitas pessoas que dizem, eu estou muito doente, porque Deus permitiu. Há pessoas que quando veem alguém morrer pensam que Deus é o culpado. Mas eu quero lhe dizer, Deus não é o culpado. O diabo é que tem toda a culpa. Se Deus fizesse isso, Ele ia contra a sua palavra. No livro de João, no capítulo 10, verso 10, diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para você ter vida e vida com abundância. Na sua palavra, no livro de Isaías, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, Ele pagou o preço, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo, eu fui sarado. Jesus levou as minhas enfermidades e eu já fui sarado. O Novo Testamento, no livro de 1 de Pedro, diz também, 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não podemos contestar algo se não definirmos, se não conhecermos esse assunto. Qual é o assunto? É a vontade de Deus em curar-nos. Se não estamos seguros da vontade de Deus de curar-nos e receber-nos um milagre físico, como vamos reivindicar isso? Não podemos contestar algo que não estamos seguros, que não nos pertence. Não podemos contestar aquilo que não estamos seguros. Nós temos de estar seguros que em Isaías 53 diz que Ele levou as nossas enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Já fomos. Naquela cruz, Jesus pagou tudo o que havia para pagar por nós. Então nós podemos contestar a Deus e pedir a Deus o que já nos pertence. Se eu tivesse algo na minha mão, Ele dissesse, olha, isto é seu, eu lhe dou. Você podia vir com confiança, pegar naquilo, porque aquilo era seu, reivindicar aquilo que era seu. Porque tem segurança que é seu. E lhe foi dado. Assim é o mesmo com a cura. A Bíblia fala no passado. Isso quer dizer que Ele já levou as nossas feridas. Diz, por suas feridas fostes sarados. Fomos sarados. Deus já o fez no passado. Na cruz do Calvário, Jesus levou toda a enfermidade, todas as dores, toda a pobreza sobre Ele. Nós agora temos que receber pela fé. Sabe, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, temos de nos apropriar disso. É importante conhecer o que Jesus fez na cruz. Nós não somos curados porque somos bons. Nós não somos curados pelas nossas boas obras ou porque fazemos
bem a alguém. Não, nós somos curados porque Cristo já levou as nossas enfermidades naquela cruz. Nós somos curados porque Jesus pagou naquela cruz pelas nossas enfermidades. O Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Eu quero falar só de 10 aspectos do intercâmbio divino na cruz. É importante nós sabermos isto. É importante sabermos aquilo que Cristo obteve por nós na cruz. Primeiro, Jesus foi castigado para que nós fôssemos perdoados. Ele foi feito pecado com a nossa natureza pecaminosa para que sejamos justificados com a sua justiça. Terceiro, Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos partilhar a sua vida. Então vamos partilhar a sua vida, vamos viver a sua vida nesta terra. Quarto, Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele suportou a nossa pobreza para que possamos desfrutar da sua abundância. Ele levou a nossa vergonha para que possamos partilhar da sua glória. Ele suportou a nossa rejeição para que pudéssemos obter a sua aceitação. Ele foi ferido para que possamos ser um com Deus. Nono, nosso velho homem foi executado nele para que o nosso novo homem possa viver em nós. Décimo, ele foi ferido para que nós sejamos sarados ou sejamos curados. Tenhamos vida e vida com abundância. Nas suas costas, Jesus levou os açoites para que nós fôssemos curados e sarados. Não é da vontade de Deus que nós, como cristãos, andemos enfermos. Olha no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Quando andou nesta terra, Ele curou. Hoje Ele cura e amanhã Ele vai curar também. Mas é da nossa responsabilidade hoje tomarmos pela fé essa cura, porque Jesus o quer curar. Não importa a enfermidade que você tem, importa que Deus o quer curar. Creia somente, declare comigo, Ele enviou a sua palavra e me sarou. Aí em casa onde você está a me ouvir, diga comigo, Jesus levou as minhas enfermidades naquela cruz, enviou a sua palavra e me curou. Por isso eu estou curado, sarado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ver 4 passos para que possa se apropriar da sua cruz. Primeiro, deve de crer com todo o seu coração. Quando dizemos crer coração, não é só apenas um consentimento mental. Crer com o coração implica fazer uma decisão. Deus me quer curado. Jesus Cristo morreu na cruz pelas minhas enfermidades. Já não tenho de estar enfermo. Com todo o meu coração eu faço uma decisão, um compromisso de crer em Deus pela minha cura. Segundo, a maior parte das pessoas creem que Jesus as quer curar. Creem que Deus pode curá-los. Não somente que quer, mas que pode curá-los. Há um segundo tipo de pessoas que não somente creem. O crer demanda uma segunda coisa: confessar com a boca. Quando digo confessar com a nossa boca, porquê? A palavra confessar significa colocar-se de acordo, falar o mesmo que Deus fala. Quando confessa a palavra que está curado pelas feridas de Jesus e que Ele levou as enfermidades na cruz, se está a colocar de acordo com a palavra de Deus. Para dizer eu estou a crer na minha cura, tem que dizer com a sua boca, tem que confessar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.
eu confesso pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. Eu fui ferido, Ele foi ferido para que eu fosse curado. Quantas vezes vai confessar até que sinta no seu coração que está curado? Todas as vezes que for necessário. Não parar, não parar, não pare de confessar que a palavra de Deus está a operar na sua vida. Diz assim, visto com o coração se crê, lá em Romanos 8, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando nós confessamos, se você está enfermo, tem algum tipo de enfermidade, siga confessando muitas vezes a palavra de Deus acerca de cura divina. Siga confessando, siga pondo-se de acordo com aquilo que Deus fez. Siga mantendo a confissão. Sabe, nossa parte é crer com o coração e confessar com a boca. Em Marcos 9:23 diz assim, disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, neste tempo, crer com o coração, confessar com a boca, confessar o mesmo que Deus confessa, neste caso pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Eu agora quero falar acerca de atuar. Sabe, a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo vem para roubar a nossa alegria, vem para roubar a nossa paz. O inimigo vem para roubar a nossa paz, a nossa alegria. Diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas uma pessoa enferma, ela fica sem alegria. Uma pessoa oprimida, uma pessoa com stress, ela fica sem alegria. Ela fica sem paz. Sabe, o segundo ponto que eu lhe quero falar é atuar. A fé não fica só por confessar e falar. Tem de fazer uma ação correspondente. Diga-me lá o que é isso, uma ação correspondente. Atuar significa eu fazer uma ação correspondente que faça saber que eu estou crendo. Por exemplo, se você não se conseguir dobrar, começa a dobrar-se. Ai, pastor, mas eu não posso. Você não compreende. Eu não posso. Intente-o. Faça a ação correspondente, porque essa é uma ação correspondente. A fé sem obras é morta. Está crendo, está confessando. Tem de ter ação correspondente. Começa a dar graças a Deus. Sabe, no domingo passado aqui na nossa igreja, enquanto eu ensinava sobre cura divina, várias pessoas foram curadas de dores na clavícula. Uma senhora pela internet deu testemunho que lá em casa ela tinha muitas dores na clavícula e ela começou a mexer o seu braço, começou a tomar a ação e ela foi completamente curada. Por isso é importante nós atuarmos em fé. Eu ainda sinto a dor. Sim, mas quando eu sinto a dor e eu ajo em ação, em fé, e eu faço aquilo que eu não podia fazer, Deus opera na minha vida. Por isso, hoje eu quero orar por si, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que o poder de Deus é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta. Eu acredito naquele versículo, Salmo 107:20, que Deus enviou a sua palavra e nos sarou. E eu acredito que Deus neste dia o quer sarar. Aí em sua casa. Aí onde você está. Onde você nos está a ouvir, no escritório, onde você estiver a nos ouvir. Para Deus não importa o sítio. Deus importa que Ele o quer curar a si. Se você está enfermo agora mesmo, aí onde você está, creia. Diga comigo, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Eu creio que Ele me vai curar hoje, no nome de Jesus Cristo.
Pai, no nome de Jesus, obrigada pela tua unção, pelo teu poder, Senhor. A unção de cura, Senhor. Pai, obrigada porque tu estás a curar agora esses enfermos agora no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigada, Senhor, porque tu estás a curar, Senhor. Declara agora, há uma pessoa que tem um joelho, o seu joelho direito, você tem um problema, você não consegue mover o seu joelho e você está agora mesmo a ser curado, você está a sentir um calor enorme sobre o seu joelho e o seu joelho está a ser curado no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus eu declaro esse joelho curado agora no nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, obrigado que estás a operar milagres, prodígios e maravilhas, porque tu és o administrador do poder de Deus nesta terra. Por isso, Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, e Pai, no nome de Jesus eu declaro pessoas que têm stress, pessoas, oh Pai, no nome de Jesus Cristo, pessoas agora que têm depressão, Pai, no nome de Jesus Cristo, há muitas pessoas com depressão, Pai, no nome de Jesus, eu ordeno agora no nome de Jesus Cristo a toda essa depressão, todo esse espírito de depressão agora, que se vá no nome de Jesus Cristo. Agora liberta toda essa depressão agora, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que esses pensamentos malignos são agora expulsos no nome de Jesus Cristo. Esse espírito maligno que traz esses pensamentos de morte, de desistência, de suicídio, fora no nome de Jesus Cristo. Eu declaro cura agora no nome de Jesus. Pai, obrigada pela unção, pelo poder de Deus agora, que está a operar na vida dessas pessoas agora, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigada, Senhor, porque declaro essas pessoas curadas no nome de Jesus Cristo, de depressão, de stress, no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua paz está a inundar todo o seu ser, está a inundar toda a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, pessoas com quistos, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que esses quistos agora desapareçam no nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora no nome de Jesus, todos esses quistos agora secam pela raiz, desaparecem no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu declaro agora no nome de Jesus Cristo que esses quistos desapareçam no nome de Jesus. Agora sequem pela raiz, sequem pela raiz. Eu ordeno agora fora no nome de Jesus Cristo. Declaro esses corpos curados agora, no nome de Jesus. Pai, obrigada pela unção de Deus agora. Você agora que está aí em casa, comece agora a fazer aquilo que você não podia fazer. Comece, se você tinha caroços, quistos, começa à procura deles, porque eles já desapareceram no nome de Jesus Cristo. Eu creio no nome de Jesus Cristo. Por isso, aleluia, começa a dar graças a Deus. Diga: Pai, graças te dou, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu me curas, tu me salvas, tu me libertas. Por isso, Senhor, eu declaro que estou curado. Por isso, graças te dou pela tua cura na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu me curastes, tu me libertastes, no nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, há alguém que tem problema de ossos. Você tem um problema de ossos. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora no nome de Jesus Cristo, que esses ossos agora são restaurados. Há alguém que tem uma prótese com platina, e agora mesmo no nome de Jesus Cristo, agora essa platina está a desaparecer e Deus está a criar ossos novos agora nessa prótese no nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, obrigada pelo poder de cura, porque tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e eternamente. Por isso nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, pela tua alegria, pela tua força, pelo teu gozo na nossa vida, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga comigo: obrigado, Jesus, pelo teu grande amor com que tu nos amastes. Obrigada por teres vindo a esta terra e dares a tua vida por nós, sermos a nossa cura, seres a nossa bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.